Anos 90, uma década cheia de cores e marcas diferentes, onde que os carros seguiam as ondas do mar e as cores eram vibrantes, seguindo uma estética bem mais praesca e bem mais da sua época, que não vão voltar tão cedo. E essa foi talvez a última vez que o mundo viu um mundo cheio de cor, com um trânsito realmente alegre, movimentado, cheio de climas e formas diferentes. Porque depois disso chegou um evento que mudaria tudo. Depois da invenção de uma nova tecnologia, uma nova forma de vender as coisas, uma coisa ficava clara: as cores não eram bem-vindas. Naquela época dos anos 70 e 90, era muito comum as coisas serem vistas e identificadas pelas cores. A Ferrari era identificada pelo vermelho Ferrari, a estética de praia era identificada pelo aquele azul céu bonito, lindo, algumas vezes azul bebê, e que era acompanhado junto com um laranja bem vívido. Isso ainda era mais fervoroso na época por conta de músicas, bares e a própria cultura que tinha na época, uma subcultura muito viva, cheia de diversidades, diferenças de cores. Desde o gótico, que era sombrio, até os hipsters das décadas passadas, que eram bem mais festivos, bem mais coloridos. Teve muita coisa no último século passado e que, olhando para o nosso século, ele se perdeu de uma forma extremamente triste, ao nível que ele ficou empobrecido de arte, ficou empobrecido de diversidade, de subcultura. Essa nova invenção que eu tinha dito no início do vídeo era a ideia de que você não precisava necessariamente vender com cores para vender algo bom. Antigamente tinha esse misticismo de que você tinha que vender algo pela cor dela, pelo jeito que ela era, e a real aqui, com o tempo, a galera foi percebendo que, na verdade, é bem mais útil a praticidade da coisa do que necessariamente o que ela faz, ou a estética dela. Isso foi desembocar na nossa era, que é uma era bem mais objetiva, pragmática, direta, e que não se importa exatamente muito com a estética. Isso foi sustentado por algumas estéticas que já existiam no século passado, como o brutalismo, que foi bem mais sustentado em relação ao século passado, século XIX. As próprias arquiteturas perderam as suas linhas, perderam as suas formas, foram simplificadas na década de 90, mas ainda tinham suas cores, tinham suas formas diferentes, cada país tinha uma forma ainda de construir suas cidades. Isso era muito denotado com a diferença das Américas Latinas com a América do Norte. Isso não se vê mais por conta que a gente vive a morte das cores. Essa morte vem dessa forma, vem pela essa falta de diversidade, que a invenção da objetividade no mercado acabou tirando toda a graça de vender um produto pelo que ele é. Tanto que hoje em dia, se você vai em uma concessionária, você não tem mais a escolha de cores, você pode escolher entre 3 cores padrões, que é cinza, branco ou preto. Porque não é necessário mais do que isso. As pessoas não se interessam mais por cores diferentes. Você não vê carros de outras cores. Se você vê normalmente da década passada, como Kombis, Fuscas, esse tipo de carro, isso não é à toa, isso é por conta da morte das cores. Que, por conta da estética que eu vou mostrar nesse vídeo, ela acabou sendo, por graças a Deus, ressuscitada recentemente. Isso vai desembocar na ascensão das cores. E tudo isso que eu falei sobre a morte das cores e tudo mais vai desembocar em muitos movimentos que vão contra essa ideia de cultura pragmática e direta que a gente tem hoje em dia, que são as novas subculturas, que além de elas ainda existirem, elas são muito ofuscadas, são muito jogadas de lado por conta de que não tem mais essa ideia de você fazer parte de uma subcultura só simplesmente para ser único às pessoas. A internet já faz isso, então você não precisa necessariamente fazer parte de uma subcultura para se ligar às pessoas. A internet, entre aspas, é uma subcultura gigantesca, e o problema é que ela já se diversificou em tantos ramos que ela se diluiu uma coisa só esquisita. Mas tirando as subculturas que fogem da internet e vazam para o nosso mundo, elas criam realmente comunidades novas.
querendo ou não, uma subcultura que ainda existe é a cultura do favelado, já que ela vai contra o próprio estado, vai contra várias diversificações da própria cultura e cria sua própria estética a partir daquilo. Ainda existe um pouco dos góticos, ainda existe um pouco de cada subcultura ainda. E essas subculturas novas, que não fazem parte da década passada, como os próprios favelados, conseguiram criar estéticas novas muito fascinantes. Algumas estéticas que vazam de novo para a internet, criando uma espécie de hiperrealidade, onde aqui a realidade afeta a internet afeta a realidade, que com o tempo vai criar uma nova tipo de estética. Uma estética extremamente interessante que a gente tem o prazer de viver ela. A gente vai ver o renascimento das cores vindo a partir do mundo digital. Os artistas vão começar a criar artes vibrantes, cheias de cores, cheias de opulências. Isso junto com a própria cultura mainstream do Japão vai ajudar a gente a ter uma nova visão de cores. Porque diferente do resto do mundo, o Japão sofreu bem menos com essa ideia da falta de cores. Você vai em uma avenida japonesa e você se depara com uma quantidade gigantesca de holofotes, gigantesca de neons coloridos e coisas novas que você não vê em uma metrópolis americana que, de certa forma, é só mais cinza do que qualquer outra coisa. Isso, junto com a cultura dos animes, acabou criando uma nova subcultura de otakus e pessoas que gostam de anime que vão recriar as cores da sua própria forma. Quando isso chega no grafite aqui no Brasil, mais ou menos na década de 2010, que ela começa a ganhar força, isso vai se tornar algo extremamente relevante nas ruas, criando as modas de ruas. Artistas de grafite que fazem coisas desde a década passada, mas que agora, com o advento da internet, elas se espalham bem mais, ganham bem mais notoriedade e conseguem, de certa forma, tirar a seriedade das ruas, coisas que antigamente seriam impossíveis e que você teria que só aceitar. Essa falta de cor das ruas é preenchida por uma imensidão de técnicas diferentes, formas diferentes de fazer o grafite, que de certa forma deixa ele extremamente mais vívido. Esse grafite que surge dentro do mundo real, ele de novo volta para a internet de uma forma extremamente interessante, que finalmente a gente chega no tema do vídeo que eu tava falando. Quando os grafites chegam na internet, você vê finalmente a subcultura que a gente tá vivendo agora, que é finalmente a subcultura das cores visuais no mundo digital. My Rivals é um filho disso, que na verdade vai começar uns bons 8 anos depois do grafite tomando ascensão dentro da internet, lá em 2010. Depois de 8 anos vai sair o infame Aranha Versus, o primeiro da possível trilogia de filmes do Aranha Versus, que até agora saiu 2 no momento do vídeo, que seguem muito dessa estética que eu estou apresentando no vídeo. Uma estética colorida, que se deixa brincar com a liberdade e coloca um pouco da seriedade das ruas de fundo, mas que é só simplesmente para ainda mais criar contraste com as cores vibrantes, a energia vibrante das novas gerações, em busca de conseguir uma nova coisa para se espelhar, uma nova forma de se expressar, que em um mundo tão cheio de informação é difícil de chamar a atenção. E em busca de conseguir chamar a atenção, eles buscam técnicas novas, buscam formas diferentes de se expressar. Essa técnica, que é, de certa forma, bastante colorida, bastante refinada, também tem seus preços. Por conta de ser tão colorida, ela acaba sendo muito carregada, muito cheia de informação. Isso a gente vai ver em Arcane, que é basicamente um mundo feito a partir disso. Zaun é uma construção feita a partir de tudo que eu disse aqui, cheio de cores, cheio de diversidade, cheio de culturas modernas, bastante grafite, bastante técnicas diferentes de arte, tanto na produção do próprio anime, dentro do próprio mundo. O que não é incomum, porque segue essa estética de muitas cores, muitas informações, muitas formas. A falta do que a gente não estava tendo antes, que era a gente estava tendo uma decadência das cores, uma decadência das formas, isso renasce nessas novas estéticas.
De novo, Marvel Rivals faz isso de uma forma muito boa, você vê isso até nas novas skins dos personagens, você vê isso desde o layout e até a forma que os personagens pulam pra fora dos menus, interagindo diretamente com o público, coisa que quebra completamente a seriedade dos menus minimalistas que a gente vê hoje em dia, coisas que seriam impossíveis de se fazer alguns anos atrás, por conta que tem que seguir um padrão, tem que seguir uma objetividade. Os games estavam ficando objetivos, estavam brincando menos com a liberdade dos próprios desenvolvedores e estavam ficando relativamente parecidos. E essas novas mídias como Arcane, Marvel Rivals e o próprio Aranhaverso vêm para desmascarar e criar uma nova estética que é necessária de ser criada. Mas isso tudo, além de ser bonito, ser de certa forma uma representação de uma nova geração, é também uma representação da decadência dela. A quantidade de cores, a quantidade de diversidade aí é por conta de uma pressão extremamente gigantesca vindo de tudo que a gente conhece como cultura mainstream, uma cultura que exige que você seja exato, exige que você seja eficiente. E tudo isso, junto com a internet, por muito tempo criou um universo extremamente rigoroso, extremamente tóxico, que fazia muitas pessoas ficarem doentes mentais, viciadas nas telas, viciadas em conseguir um máximo de dopamina da forma mais eficiente. Entende-se que em todo lugar tinha essa palavra, em todo lugar tinha essa ideia, e tudo isso por muito tempo carcomiu a nossa mente de uma forma quase irreversível. Essas novas estéticas estão aí para simplesmente representar um estrago que a gente mesmo fez, que a gente mesmo se acostumou com essas coisas, além do mais de representar também uma certa sociedade afogada em seus próprios prazeres, suas próprias ideias, porque essa quantidade de cor, essa quantidade de formas não é apenas e unicamente um desejo, uma coisa que eles fazem demais e em excesso apenas e unicamente porque eles sentem necessidade de ter isso. Isso, de certa forma, é uma forma de representação, mas é algo até preocupante. Bom, isso é só um corte. Talvez algum dia eu fale melhor sobre isso em outro vídeo. Mas por enquanto é isso.